interessante só para a gente traçar a linha aqui. Então, aonde que surgiu a discussão, só para a gente ficar na mesma página. Então, Jesus foi pregar em Nazaré, né? E aí eles, no início, assim, da pregação, quando ele foi pregar em Nazaré, começou a falar e tudo mais, e muitos dos seus opositores começaram a criticar Jesus, falando que ele estava enganando as pessoas, que ele era um charlatão, que ele queria tomar o poder, né, de Herodes, como se eles amassem também o Herodes. Mas assim, na hora ali eles isso causa até uma confusão, né, porque são 3 Herodes, né? São 3 filhos de Herodes o Grande. Um chamava-se Antipas, outro chamava-se sei lá o quê, e todos eles adotam, cada um recebeu do Otávio Augusto uma região para adotar, e todos eles são Herodes. Eles tomam o nome de Herodes. Por isso que às vezes a gente lê o Agripa, que é o que estava ali, é o filho do Herodes o Grande, um dos filhos, né? E ele adota como Herodes Agripa. Agripa é o general do Otávio Augusto, ficou muito amigo do Herodes o Grande, né? O velho, o mais velho. É uma confusão ali, tem um monte, todos chamam Herodes. Tá? Por isso que dá. Como é, mas Jesus nasceu num Herodes. Toda parte. Jesus nasceu num Herodes, agora tem um outro Herodes, agora fala Herodes. É a mesma confusão que tem lá da Cleópatra, né? Muita gente fala da Cleópatra e tal. Então. Naquela época, Era poucos nomes. Era uma terra ocupada. E sonhavam num cara militar para tirar os romanos. Não, mas o Herodes é uma confusão, cara. O Herodes, ele era meio árabe, meio persa, tem uma parte que ele era judeu, uma parte... A genealogia de Herodes ali é uma confusão, e ele foi nomeado porque ele era amigo do Marco Antônio, o general Júlio César, né? Depois, ele, quando o Marco Antônio briga com Otávio Augusto, só para vocês... O Herodes o Velho vai lá, né, e ganha do Otávio Augusto, ele vai lá pedir bênção. Só que ele era muito amigo do Marco Antônio, mas era muito. E aí ele já foi lá sabendo que ia perder a cabeça com o Otávio Augusto, né? E aí Otávio Augusto falou, mas e a sua amizade com o Marco Antônio? E a resposta dele foi, não se preocupe com as minhas amizades, mas com a qualidade da minha amizade. Genial. Genial. E aí acabou gostando, ficou muito amigo do Marco Antônio, muito amigo do Agripa, que era o general do Marco Antônio, do Otávio Augusto, tanto que deu um nome desse aqui, esse que está aqui agora. Nesse momento aqui é o Herodes Agripa, tá? Só para vocês. Da onde que vem esse nome grego e tal. E ele tinha uma origem grega, era uma confusão ali e tal, não era ele nem era judeu de verdade, assim, tá? De raiz mesmo. Mas, enfim. E aí falavam que ele estava querendo tomar o lugar do Herodes, então falava que ele era um blasfemo, né? Porque ele dizia que era filho de Deus, né? Imagina, Deus que não se podia dar forma e ele tem um filho, e aí fica toda aquela confusão, né? Então falaram várias coisas, era o início da pregação, e isso começou a incomodar os discípulos, principalmente os mais violentos. André, Simão Pedro, Filipe, que eram mais simples, pescadores, né? Mas também incomodou também Mateus, né? Incomodou vários dos discípulos ali que eram mais rudes, vamos colocar assim, né? Imagine pescar naquele tempo, então tem uma coisa. E eles então reagem ali, começa a discutir com, porque não sei o que, parari, parará. E Jesus não fala nada e resolve sair de Nazaré e ir embora. E isso causa toda uma confusão ali. Poxa, mas você não vai falar nada, estão te falando mal de você, xingando. E claro, né, quem tinha contato com Jesus não tinha dúvida de que ele era, ainda mais os discípulos muito mais próximos, né, que conviviam ali, que viam ele realizar as coisas. Não tinha como você... Imagina, né, eu sempre dou esse comparativo.
Você chegava perto do Divaldo, chegava perto do Chico e sentia toda aquela energia. Imagina Jesus, né? Devia ser uma coisa assim, né? Eu tenho para mim que era impossível você não ficar fascinado, mesmo que você não entendesse aquilo que estava acontecendo. Mesmo entendendo, né? Porque esperavam, eles de fato esperavam um Davi, um novo Davi, o Messias vinha lutar. Então, e realmente, Jesus vinha fazer umas coisas que eram muito malucas para a cabeça daquele povo. Primeiro, ele tratava o escravo, imagina, e dava esperança para aquele escravo de um mundo melhor e de que todos seriam iguais no reino dele. Poxa, imagina, o escravo era um cara que era tratado abaixo do ser humano. Né? O seu senhor tinha o direito de tirar a vida a hora que ele quisesse, puni-lo do jeito que ele quisesse. Imagina, Jesus vem falar, não. E era uma propriedade que a pessoa adquiria. Assim, não, isso aí não é, isso está errado, não é uma propriedade. Então, imagina, isso já chocava, né? Então, Jesus, outra coisa que Jesus fazia, né? Tinha parte com prostitutas e cobradores de impostos. Os dois que a prostituta que eles imaginavam ser uma pessoa suja, né? E para a cultura hebraica daquele tempo, eles acreditavam que se você era uma pessoa pura, como se tivesse alguém puro, né? Mas vamos colocar na teoria, né? Tomasse contato com um impuro, aquela pessoa se tornava impura e não tinha salvação, tinha que passar rituais de purificação, de não sei o quê. E Jesus vem falar, não, se você é uma pessoa pura e a pessoa deseja mudar, você purifica a pessoa. Então é uma compreensão da religião completamente diferente. Né? E isso ia chocando a população. Porque imagina, você vai ter contato com uma pessoa que é considerada a escória daquela, as escórias, né? E os cobradores de impostos, pior ainda, né? Porque trabalhavam para Roma, né? Que era o símbolo, em tese, né? Porque o símbolo político, porque aquelas pessoas que estavam no poder alimentavam isso na população, mas viviam trocando figurinha com aqueles que estavam no poder em Roma, porque dependiam, porque era um baita de um exército, imagina. Uma coisa, não tinha como você lutar contra o exército romano. O exército romano, especialmente nessa época, o exército romano vai perder força lá 400 anos depois, o do Ocidente. O do Oriente, 1.400 anos depois. Então, ainda vai durar todo esse exército. Então, era uma coisa assim, inimaginável lutar contra Roma. Embora eles tentassem várias vezes, né? Obviamente, perdiam, né? Sendo que a última de todas foi no ano 70, que Roma destruiu Jerusalém, tudo, não só o templo, destruiu, que nunca mais foi reerguido, o templo até hoje nunca mais, e os hebreus só voltaram a ter, os judeus só voltaram a ter Jerusalém, a dominar Jerusalém, em 1948. Embora, claro, tivesse judeus ali na região. Imagina, de 70 depois de Cristo a 1948, isso foi o que os romanos fizeram. Devastaram. 1948. 1948, decisão com o voto de Minerva do Oswaldo Aranha, brasileiro, que estava lá, presidindo a sessão lá em 48. A partir de 48, né? Naquele momento, ela pertenceu ao Império Romano durante muito tempo, depois isso foi passando de mão, depois o Império Otomano tomou aquela região, lembra que teve as cruzadas e tudo mais e tal, e mais recentemente, naquele momento, em 48, pertenceu ao Império Britânico. Então, ele que dominava aquela região. Então, você vê como
Roma, o poder de Roma, que eu quero mostrar, isso que é um poder, né? Você destruir um estado, que não era um estado, mas uma região, com mais de 1000 anos, né? Não conseguiram se agregar de novo. Então não tinha como lutar, e a pessoa que era o cobrador de impostos cobrava imposto para esse cara. Então, além da corrupção, obviamente, que cometiam muitos dos cobradores de impostos, né? Então isso gerava muito problema para Jesus. Mas Quando... era por isso que eles estranhavam essa postura de Jesus mais serena, de se retirar e não entrar em conflito com as pessoas. E aí você fica pensando, mas por que você não fez? É. E o mais por que interessante... Você não disse nada? Por que você não foi lá? Né? Não, e eles até... Eu entendo que você é o Messias, você não vai se sujar, mas por que você não deixou a gente te defender? Esse eu acho que é o grande ponto, né? E aí Jesus começa a falar, olha, como é que você vai discutir com alguém que está com uma ideia fixa? Esse acho que é o primeiro ponto aqui. Como é que você vai colher uvas de espinheiros? Foi isso que eu disse. A gente às vezes vai discutir com alguém uma ideia que a pessoa não está disposta a mudar de ideia, porque isso é um problema real do mundo atual. Aliás, os discípulos ficam fazendo fake news de você. É isso que eles falam, não com essas palavras. Né? É fake news. Eles falam isso aqui. Eles ficam falando notícias falsas, dizendo que você disse coisas que você não disse. Você não tem que dizer que você não disse isso, né? É fake news. Veja que fake news sempre existiu, né? O que mudou agora foi a mídia que a gente muda as fake news, né? Não tinha ainda. Não tinha o quê? Não. Mas era a mesma coisa. Tinha. Só não era desse jeito que você tinha lá a pessoa que anunciava na praça pública, os anunciadores do Império, o que seria assim, a notícia oficial, a agência Estado, né? E o cara dizia aquilo que era mandado dizer, né? Então, é por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que é uma das frases que eu gosto muito, e numa guerra, o primeiro assassinado é a verdade. É a primeira coisa que... Primeiro que morreu é a verdade. E infelizmente, em qualquer conflito. Né? Porque daí, hoje a gente, às vezes... E aí, o grande ponto, acho que Jesus coloca aqui é o seguinte. Se a gente está discutindo uma ideia e a gente está disposto a aprofundar essa ideia, é uma discussão válida. Porque a gente está tendo pontos de vistas, né? E, aliás, é o que o Kardec sempre incentivou a gente, num plano mais... Né? Ouça as ideias, veja, analise. O Kardec era conhecido como bom senso em pessoa, né? Então, analise. Retém aquilo que é bom, como diz Paulo de Tarso, e descarta aquilo que não é. Agora, se você vai discutir com uma pessoa que não está disposta a aprender, e já está falando uma bobagem desde o início, como é que você vai discutir? Eu me lembro uma vez que eu estava conversando lá com o pessoal e eles falaram assim, eu dando aula há vários anos de direito e direito do consumidor, era uma das minhas matérias, era internacional, civil e direito do consumidor. E a pessoa falou assim, eu acho que você deveria fazer isso. Eu falei, tá bom. Não, mas você não acha? Não. Mas por que você não vai discutir? Eu falei, porque eu cobro para ensinar. Como professor, eu cobro para ensinar. Aí eu vou ter que te ensinar que você para mostrar que você está errado. E aí você vai aprender que você está errado e eu vou perder meu tempo. Então, vá atrás da grosso, mal educado. Né? Eu falei assim, mas eu nem vou discutir com você. Porque está tão errado que eu vou ter que te ensinar. E para ensinar eu cobro. Então, a próxima vez você paga e eu te ensino. Outra aula. Né? E aí eu te ensino para mostrar que você está completamente errado. Né? Mas é isso que muitas vezes a gente se depara, e claro que era uma situação pontual e tal, e era até uma brincadeira, né? Mas às vezes a gente vai discutir com uma pessoa que está completamente errada, ele partiu de uma premissa errada. A pessoa... E aí,
Hoje a gente não discute mais para aprender. A gente discute para provar que eu estou certo. Não é? Eu só quero provar que eu estou certo. E não importa o argumento que eu utilize. Seja fake news, seja... Isso aqui é o que Jesus está falando. Isso, como é que você vai discutir com uma pessoa que... E aí é a frase dele, né? Você vai colher uva do espinheiro? Ele só está te dando espinho. Ele não está disposto a dar uva. Qualquer resposta que você vai dar dele é o espinho, né? Então a gente não dá uva. Não então, podemos colher uvas nos espinheiros. E aí, poxa, mas olha, não discuta. A gente está aqui. E aí ele tem uma outra lição nessa passagem. Ele fala assim: o que vai provar que nós estamos certos são nossas atitudes. Então, só faça. Só faça, continue fazendo aquilo que você acha certo no seu coração, aquilo que você tem como verdadeiro, né? Que depois ele fala muitas vezes isso depois, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. Não é pelo que ele está dizendo, não é pelo que está discutindo, né? Porque quantas pessoas também falam o certo e praticam o errado? Então, não é isso também que adianta, né? E aí, então Jesus está colocando assim, olha, continue trabalhando. Mas aí vem uma questão que eles, claro, os discípulos estavam ali aprendendo e tudo mais, né? Aí eles falam assim, mas olha, eu até entendo que outras pessoas então julguem a gente, né? Mas nessa discussão, com irmãos que estavam ali conosco também começaram a nos criticar, porque nós estávamos lá defendendo. E aí outro fala, não, deixa disso, deixa para lá, Jesus não está nem aí. E a gente queria lá te defender e depois ficaram falando mal, tá vendo como Pedro é muito grosso, ele é muito agressivo, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, mais ou menos assim, né? Deve ser a conversa ali, né? E aí Jesus pega, essa foi uma das coisas brilhantes que Jesus fez, que culmina naquela pergunta do Pedro, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Mas ele começa a discussão antes. Ele fala assim, veja, meu irmão está lá me criticando que eu fiz, eu quis fazer isso, tudo bem, eu entendo que então hoje ok, não era para fazer isso, mas eu fiz isso para o bem, pensando no bem, pensando em defender. Mas é certo o meu irmão me criticar, a pessoa que está aqui junto comigo, que não fez nada para te defender e ainda me criticou. Aí Jesus fala, pega a pergunta de Pedro e fala assim, Pedro, você já purificou teu coração? Aí ele... Mas vai cobrar uma coisa que você... Mas o melhor não é isso, eu acho assim, tem isso, mas o melhor da situação é ele colocar, porque quando a gente fala de perdão, a gente pensa assim, alguém me fez um mal e eu tenho que perdoar alguém. Jesus coloca o Pedro como a pessoa que fez o mal e precisa do perdão. Isso é a genialidade dessa frase. Ele inverte a situação. Pedro, se você não é perfeito, quantas vezes você gostaria de ser perdoado? Quantas vezes você vai errar com o seu irmão? Porque todos nós somos imperfeitos, né? Pode ser que a imperfeição que você já tenha passado, eu ainda não. E vice-versa. Mas, na média, nós somos tudo espírito em provas e expiações, sim ou não? E quais são as características que Kardec nos traz de espíritos de provas e expiação? Lembra disso? Lembra? Os 12 espíritos impuros. Somos nós, né? Lembra das categorias? Porque, às vezes, as pessoas não olham aquelas categorias com os olhos que deveriam olhar. Então, espíritos batedores. Você fica achando que fica batendo na mesa, mas não é. É o espírito que toda vez que a gente faz alguma coisa, ele bate no irmão. Esse é o batedor. Ele grita. Ele perde a cabeça. É também o que bate. Mas não é só o que bate. Nós somos espíritos batedores.
Quando nós estamos sempre gritando com o nosso irmão. Quando nós estamos sempre causando tumulto. Porque a gente fica olhando aquela classificação dos espíritos e nos colocando como espíritos puros, olhando eles, né? Você é um dos espíritos batedores. Esse eu não sou. Nós somos espírito batedor. Pedro aqui era o espírito batedor. Porque num confronto ele foi partir para a ignorância. Porque o pseudo sábio, é o cara que fala meia verdade, que não estuda. Quantas vezes a gente se manifesta em coisas que a gente não estuda? E não tem problema. Mas a gente tem que só se enquadrar dentro da categoria que Kardec nos apresentou. Às vezes a gente já ultrapassou aquela categoria, às vezes a gente ainda está naquelas todas. Né? Acho que são 10 categorias, se não me falha a memória. Porque, veja como Kardec nem tomou 12 espíritos puros. Ele só fala os puros. Ele não vou fazer categoria, porque deve ter um monte de outras categorias. Eu falei assim, deixa eu concentrar só nas que nós somos. E nós estamos ali, porque não vamos olhar de maneira diferente. Então, e se somos espíritos batedores, pseudo-sábios, não sei o quê, parari, parará, não vamos precisar do perdão do nosso irmão? Porque do mesmo jeito que o nosso irmão vai errar conosco, nós vamos errar com eles. O tempo todo estamos errando. Hoje, estamos no estágio que a gente tenta não errar, sim ou não? A gente ainda desvia. Por quê? Porque hoje, muitas pessoas, como é que vai ser mundo de regeneração? Vocês pensam nisso? Mundo de regeneração é aqui o centro. Isso aqui é mundo de regeneração. Quando a gente sai daqui, a gente volta para provas e expiações. Mas quando a gente está aqui, a gente está em regeneração. A gente pensa maledicente do nosso irmão, mas a gente não fala. A gente pensa, mas não fala. O irmão faz alguma coisa, você fala, eu acho que eu não concordo com você, meu irmão, vamos pensar diferente, né? A gente não faz. Por quê? Porque às vezes a gente pensa em mundo de regeneração, outra coisa também, um equívoco que a gente fala. Mundo de regeneração é mundo puro. Não é. Mundo de regeneração é de regeneração, senão eu chamaria puro. E o que é regenerar? Regenerar é porque nós degeneramos uma qualidade e agora nós precisamos regenerar. Então, e qual que é o nosso modelo e guia? Jesus. Então, o nosso objetivo é amar como Jesus amou. Nós amamos como Jesus amou. Muitas vezes nós degeneramos o nosso amor e agora estamos regenerando aquilo que nós estragamos para tentar chegar no zero, para daí começar a pensar em amar feito Jesus. Faz sentido isso? Né? Porque senão a gente pensa que mundo de regeneração também é todo mundo bonzinho, anjo, tocando harpa. Não, é isso aqui, é o Santo Espírito. Quando está em sessão, né? Eu gostei disso também. Pedro pergunta, né? Entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? Essa é fantástica. Essa é fantástica. E que fazer na hipótese do malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de ovelha? Mas é fantástico, né? Que a pessoa vai fingir que não pensa mais daquele jeito. Mas e aí? No fundo, eu estou pensando. Aí Jesus diz assim, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Assim como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha no bem. Quer dizer, você não vai ficar fiscalizando o outro, não, olha, mas eu acho que ele não se arrependeu mesmo, olha, não se faz isso, porque né, o perdão, para quem é o perdão? A solução do problema com perdão é quem perdoa. Se o outro não vai ainda se regenerar, ele vai entrar no processo de regeneração. Mas aí já não é mais da sua conta.
Mas você já fechou, já abriu seu coração para um outro processo. Que às vezes a gente fica fiscalizando a vida do outro. Olha, não, mas fulano está fazendo de novo aquilo. E eu vi fulano dizer, sabe? Então você entra num redemoinho psíquico sem necessidade. Porque se você perdoou, perdoou. Também tem que perdoar perdoando, né? É verdade. Não perdoando em vigilância, porque aí você também não fez a sua parte. Aí estão todos os dois ainda encrencados, né? Mas é bacana isso. É porque eu acho que a gente não entendeu ainda o conceito de perdão. O mal, esquece o mal e trabalha o bem. É isso aí. Tem que entender o que é perdoar. Exato. Tem que entender. A gente não conseguiu compreender ainda o conceito de perdão. E eu gosto de uma frase quando vejo isso, que é: o perdão é um remédio que você dá para o outro e se cura. Né? Mesmo que o outro não usufrua do remédio, não é mais problema seu. Pelo contrário, o que o outro vai receber de positivo é que agora você pensa positivamente a respeito dele, inclusive porque ele não se perdoou. Então, entendeu? Então, o processo é de amor mesmo. Perdão só é o que a gente vai regenerar pessoalmente. O que é que eu posso fazer por mim neste processo? Isso. Então, vou fazer. Não vou perder tempo odiando, criticando, entendeu? Porque aí são dois doentes. Ninguém está se ajudando em nada e só um flechando o outro. Então, é melhor, né, a gente aprender essa lição básica, né? Eu acho que é uma coisa até mais agravante, porque a gente abre a porta para os amigos obsessores que estão me circulando, só esperando a oportunidade. E essa é uma tremenda oportunidade para chegar e não deixar você desviar o seu pensamento, não tirar aquilo da cabeça, não deixar fazer o que você tem que fazer. E uma coisa que eu já analisei em várias pessoas com quem eu já atendi em atendimento fraterno e pessoas, assim, de modo geral, amigos e tudo, que o processo, quando você tem traumas de criança, o processo do perdão é assim a chave. Eu penso também, Márcia, que a questão do perdão não implica que você deve esquecer o que aconteceu com você. Eu acho que parte do princípio de compaixão. Quando você se coloca no lugar do outro, o princípio da compaixão, você ressignifica o seu olhar. Se colocando no lugar da pessoa que te feriu, você talvez fizesse a mesma coisa que ela fez, que aconteceu primeiro. Acho que o perdão ele passa por isso. Não, eu não acho. Pelo menos assim, olha, eu falo isso por experiência própria. Então, quando não é uma coisa rápida você perdoar coisas danosas que lhe acontecem em criança. Mas quando você entra no processo de dizer assim, eu gostaria de tirar isso do meu coração, o perdão é a chave, mas você só vai saber se perdoou quando você estiver frente a frente com o ofensor. Mas aí é que E isso aconteceu comigo e eu adorei, porque eu não sentia absolutamente nada de danoso, como foi uma grande parte da minha existência. Ave Maria total, de inclusive ajudar, de inclusive fazer coisas, sabe, assim, positivas para a pessoa, e olhar cara a cara assim, dizer, meu Deus do céu, isso existe. Isso sai do coração como dor e entra como compaixão pelo outro, mas não é aquela compaixão que você vai conviver para poder ajudar. Isso não, entendeu? Mas é uma coisa assim que, se tiver na sua presença, não lhe incomoda. Isso é que eu achei fantástico, porque eu disse assim, olha, são dores da alma que a gente carrega, às vezes, de trauma, de tantas coisas na vida, que isso pode arruinar sua encarnação. Sim. Porque você envelhece, eu vi que foram coisas de muitos anos. Então, nem a distância física melhora. Você pode ir para onde for. E eu vi que eu disse assim, meu Deus, eu vou ter um contato com essa pessoa. Mas assim, fiquei tão tranquila, tão na certeza de que
alguma coisa boa viria daquilo, porque eu estava me sentindo bem. Mas Porque trauma é trauma, né? Você sente, parece que é eu acho um que câncer, é uma Mas, coisa. às vezes, também, um perdão muito superficial. Isso, é isso, mas... É. Aí é que está a questão do Mas esquecimento, a que é depender do complicado. trauma, o tá? perdão assim, artificial não cola, porque você pode estar à distância de quilômetros da pessoa. Se você pensar naquilo, você Mas aí sofre. é que está Entendeu? a diferença entre o processo de perdão e o conceito de processo. perdão. E quando a gente não tem muito claro o conceito de perdão, fica difícil a gente entrar no processo. Porque o que acontece? Primeiro, a gente achar que o perdão é esquecer. Não é necessariamente esquecer. Nunca esquece. Não é. Só se ficar com amnésia. Como é que você vai esquecer? Como é que Cristo vai esquecer quem o crucificou? Ele não esqueceu. Falou assim, agora eu perdoei todo mundo e tal, não sei o que lá, não fui crucificado. Não é assim, né? Então, claro, não é simplesmente esquecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é que perdão não é esquecer. Não é. Segundo, que a gente tem que... Perdão, a gente dá para si. Então, é um perdão que você faz para o outro para fazer uma ruptura. E aí o que a Marisa fala é verdade. O que nos liberta? E quando a gente tem uma ofensa grave, uma coisa assim, você olha, eu odeio aquela pessoa, eu nunca mais quero vê-la. E você pensa isso a cada 3 minutos. Você continua vinculado. Então, o ódio, ele nos vincula às mas pessoas. eu acho que é um sentimento, eu não sei, nunca senti ódio, mas eu acho que o ódio é uma outra coisa, porque o ódio dá raiva, ódio e a dor de ser agredido vai além disso, não é um ódio, é uma dor. E você sabe, a mágoa. E assim, você sabe o responsável. Habita tudo nesse ódio todo, nesse conceito. Cujo oposto disso qual é? O amor. O amor. Então, se o amor é o oposto, se o ódio ele nos aprisiona, o ódio ou raiva, ou a mágoa, claro, a gente pode não ter o ódio, mas a gente pode chegar nesse nível do ódio, mas pode estar... Mas se isso nos aprisiona, só o amor nos liberta. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, olha, se eu não quero mais ver aquela pessoa sentir isso que eu estou sentindo, eu tenho que amá-la. Amá-la como ser humano, né? Só que era difícil. Aí que você vê que o amor ele é um sentimento muito vasto. Não é um amor, é um sentimento que, quando lhe cura, aquilo é tão poderoso que você olha a outra pessoa como uma pessoa normal, anormal nos seus processos de vida, de encarnações e de traumas de muitas vidas, mas aquilo não tem mais a ver com você como uma pedra no seu caminho, entendeu? Aí parece que a outra pessoa é que é mais necessitada, muito mais. Mas sabe o que eu acho também? Por isso que o amor... Porque a vingança, ela tem um gosto, e ela tem um gosto bom. Então, por isso que as pessoas, antes de dar o perdão, elas cultivam a vingança. A vingança tem um sabor, aquele sabor, eu vou fazer alguma coisa tipo, eu vou fazer aquilo. Não, nunca pensei nisso, nunca pensei, nunca pensei em me vingar. Eu sempre, porque não tinha como me vingar. Porque às vezes tem danos emocionais tão grandes que o único jeito de vingar seria assim, se você tivesse coragem de matar alguém. Não é? Antigamente você pegava a arma, hoje em dia a gente não faz isso. Então eu não sei o que é ir lá e discutir com a pessoa um caso assim de me confrontar com a pessoa e dizer coisas, até dizer coisas eu achava que não era uma saída, porque aqui nunca vai tirar a dor que está em você. É uma dor tão, sabe, é uma coisa tão invasiva que você fica assim sem ter nem como você acha que nunca vai sentir alguma coisa diferente do que aquilo que você está sentindo. Aí quando você muda o foco, né, para um outro sentimento, né? De ver a pessoa passando problemas, de ver a pessoa sofrendo isso e aquilo. E, sabe, aí parece que aí muda. E eu ainda tive a chance... mas isso é um processo. Não, esse eu é o ainda tive a processo, chance de estar cara a cara com a pessoa, de cumprimentar, de falar,
né, dele participar da minha vida durante os dias que eu estava lá no Brasil. Eu achei aquilo... Eu disse, rapaz, mas Deus é demais, porque se ele soubesse que eu ia cair dura, ele não ia fazer isso comigo. Né? Eu ia estar num lugar, a pessoa em outro. Mas ficou assim comigo, dia a dia. Né? Eu ia fazer evangelhos em várias casas e a pessoa estava lá, me pediu para ir. Você deixa eu participar dos evangelhos com você? Eu disse, Ave Maria, claro. E foi para mim aquilo, foi assim. Era como se tivesse, cada dia que eu tive a convivência com ele, assim, sabe, de colar os pedaços. No final, assim, mas rapaz do céu, olha para isso, que coisa boa, né? Deus é bom, e isso é verdade. Quando você troca o sentimento, consegue, né? Você tem que conseguir tirar uma dor e botar um outro sentimento. Para mim, é como se fosse uma virada de chave, de você perceber o outro como um ser humano com todas as limitações que o outro tem. Ah, não, e você vê a outra pessoa como um coitado, né? Percebeu. Daquele tamanho, de como que a pessoa, do erro que a pessoa fez, mas é uma virada. Eu não consigo muito bem explicar, mas eu acho que é isso. Quando você percebe no outro que aquilo que ele fez naquele momento era aquilo que ele sabia fazer naquele momento. Mas era para mim, uma agressão a uma outra pessoa, para mim é mesmo que você, naquela hora, dizia assim, eu vou matar fulano. Eu vejo assim, quando você agride alguém, de qualquer forma, você ali gostaria de matar. Nos tempos antigos, a gente já tinha pegado o revólver e matava, entendeu? Então, isso eu acho assim, quando é uma agressão, né, de uma pessoa adulta a uma criança, eu acho que é terrível, mas eu vi isso depois como uma províssima, assim, de existência, que, para mim, Ave Maria, foi assim, libertador, porque se meu medo era esse, assim, eu ainda morro disso, eu pensava durante a minha vida, isso ainda vai me matar, porque é uma dor profunda. Mas depois eu disse assim, mas rapaz do céu, isso era só uma impressão, era só trocar um sentimento da fragilidade, né? Eu era, né? Fui frágil, não tinha ainda a força de mudar esse sentimento. Na hora que eu tive, eu disse, mas rapaz do céu, isso existe. E olha que eu não sou assim muito forte para nada, não. Sou muito. Libertação. Eu disse assim, olha, a outra pessoa eu não sei, espero que se liberte um dia, que cresça, que sabe? Mas, para mim, a Ave Maria foi uma cura. Assim, compreender as pessoas, né? E compreender que a vingança não vai resolver. E a gente foi treinado em múltiplas encarnações porque a violência resolve um problema. Violência não resolve o problema? Resolve de maneira rápida e ineficiente. Mas ela resolve. E sabe uma coisa que a gente nunca deve esquecer? As palavras de Jesus. Nós somos mais frágeis que perversos. Então, quando a gente um maltrata o outro, não é porque somos ruins. É a nossa fragilidade naquele ponto. Então, por isso que a gente não precisa se odiar, não precisa se distanciar ou jogar fora todo mundo. A gente pode ir se adaptando e cada um ir buscando em si aquilo que pode fazer para que a convivência se dê. Assim, eu acho que os casamentos durarão mais, né? As pessoas podem acabar, mas não será, às vezes, qualquer coisa. Você mexeu na minha escova de dente, até logo. Porque ficou uma coisa tão banal o casamento, que por qualquer coisa as pessoas viram as costas. Isso vai me dar muito trabalho, eu convencer esse cara disso, essa mulher desse jeito, isso aí, melhor eu pegar logo uma outra, achando que ali na esquina vai ter a solução. E não tem. E, às vezes, aquele reencontro foi previsto para aquelas duas pessoas, né? Por isso que o mundo de regeneração está indo pouca gente na saída, porque muita gente largou o trabalho no meio do caminho e vai ter que ficar. Não, vai ter bastante. Vai ter que encontrar os trastes de novo, às vezes. Tem. Vai ter um negócio, entendeu? Então, às vezes, a gente fica sem muita paciência, né? O tempo é assim, né? Agora, muito rápido. Então, a gente não tem muita paciência. Eu nem quero perder tempo nesse casamento. Deixa eu ver logo o outro, que agora, Deus me livre. Então, não vai ter, né? Ninguém vai se encontrar e vai ser um mar de rosas. Graças a Deus que não é, porque se fosse, ia virar um tédio.
Você não ia aguentar. O meu não, o meu já é mesmo, todo dia é uma coisa diferente. É um parque de diversões, eu adoro. Mas tem dias, né, que a gente tem vontade. Mas eu acho que um outro equívoco sobre o perdão é a gente, por egoísmo, óbvio que a gente faz isso, nosso ego ferido, né? A gente achar que só pode perdoar quando a pessoa admitiu o erro. Que é isso que Pedro questiona. Como é que eu vou perdoar se a pessoa nunca admitiu que errou? E não acha que errou, porque normalmente quem erra... E aí você vai pegar e vai ficar dependendo do outro admitir num processo reencarnatório que muitas vezes a gente está errando sem perceber há muitas encarnações. E aí você vai esperar que ele perceba que ele está errando para daí te pedir desculpa. Você vai esperar quantas? 10 encarnações? Não, até ele perceber, né? Até ele perceber. Não, mas às vezes existem erros, né, de uma pessoa contra a outra que aquilo não magoou. O outro tentou, mas não magoou, entendeu? Então, são processos que vão, mas que rapidamente se refazem. Eu digo coisas pesadas, né? Matou fulano, né? Roubou a herança, coisas assim que levam àquela raiva eterna, de morte mesmo. Mas outras coisas, não. Eu acho que tem coisas que a gente vai ainda, né? Se engalfinha aqui, perdoa ali, meia boca, mas perdoa, né? Tenta entrar na fila do remanejamento de casamentos lá no mundo espiritual, e aí a pessoa diz, não, vai de novo. Mas eu acho que tudo reside no conceito errado que nós temos de perdão. É achar que o perdão está vinculado ao outro admitir um erro, o perdão está vinculado a sempre eu tenho que fazer uma benemerência aos outros, né? A gente conceituar tudo errado. Quando a gente começar a conceituar certo, fala assim, olha, perdão é uma libertação. E quando a gente consegue, só que é um processo, não é simples, porque muitas vezes mágoas vêm de muitas e muitas encarnações, e aquilo que a pessoa fez naquele momento apenas despertou aquilo que aconteceu em quantas encarnações. A mesma atitude, né? Então, e às vezes recíproco, né? Normalmente é assim, né? Mas o fato é, se a gente não aprender a conceituar, é o que aconteceu com o amor, né? Você acha que as pessoas entendem hoje o que é amar o inimigo? Tudo bem, a gente tem Kardec. A gente tem Kardec que faz uma explicação no Evangelho segundo o Espiritismo, que aquilo ali é para gente grande. Você fala, como que ele conseguiu pensar desse jeito, né? Porque é genial. O que Kardec escreve sobre o que é amar um inimigo, duvido que muitas das escolas religiosas hoje consigam compreender a profundidade. Então, porque muitas vezes, e até há pouco tempo atrás, a gente achava... Vai trazer domingo, né? Amar o inimigo? Amar o inimigo é devotar. Olha que coisa, como Kardec é genial nesse ponto. Ele fala assim, amar o inimigo não é devotar a mesma confiança que tem para com um amigo. Então, assim, peraí. Então, espera um pouquinho. Óbvio que você vai confiar no amigo, levar ele na sua casa, vai fazer um almoço para ele e tal, vai conversar, vai trocar uma... Você vai fazer isso com o teu inimigo? Só se for maluco. Só que olha como é que as pessoas não entendiam, e Kardec vai explicando de maneira professoral aquilo, né? Peraí, olha, não é a mesma coisa. Jesus não está pedindo que você entregue o pescoço ao assassino. Ele não está... Porque parece até um contraste. Amigo da pessoa. Fala assim, olha, a pessoa vai te assassinar. Você fala assim, mas não é ser inimigo. Fala assim, olha, eu queria que você corta mais profundo, né? Pô, não é isso. Não é devotar. Então, olha como o Kardec usa as palavras. Não é devotar a confiança que se tem para com um amigo. Então, óbvio, você não vai levar o inimigo na sua casa, você não vai fazer as coisas que você vai. Então, o que é amar um inimigo? E aí o Kardec dá uma lista de coisas para a gente fazer. Uma lista é não lhe desejar o mal, lhe perdoar as ofensas, é ajudar quando ele for solicitado,
sem parecer que está humilhando, né? Porque não é só ajudar. Agora Ajudar precisa. sem, agora você vê. E aí ele dá uma lista de coisas que você fala, puxa vida. É dar ao doente o E eu suficiente achando- para ele se curar. E eu achando que Jesus queria que a gente fosse super-homem. Quando você olha a lista de Kardec, Jesus não pede para a gente ser super-homem. É um super-homem que vai amar um inimigo, entre aspas, né? Porque parece até ser uma idiosincrasia. Porque você vai amar alguém que te deseja o mal. É antinatural. A gente foi treinado durante todo o processo reencarnatório para ter um princípio de preservação, para quando chegar num grau evolutivo, falar assim, não, esqueça o teu princípio de preservação, ama o teu inimigo mesmo que ele queira te matar. Não é isso. Óbvio que não é isso. Mas quantas vezes foi colocado de uma maneira equivocada? Então a gente... E Kardec vai interpretando tudo isso. Como ele faz a interpretação do perdão, que é uma coisa maravilhosa. Né? E aí você começa a ver, bom, o perdão é um dos 3 pilares da caridade. Então, olha a essência disso. Então, só pratica a caridade quando você está praticando o perdão. Né? Então, a gente tem que ressignificar o termo que a gente tem que usar, o conceito de perdão. E sair daquela ideia de vingança. Porque, na verdade, o que a gente espera, na verdade, é se vingar. A pessoa venha, se humilha, se deite no chão, por favor, me perdoe, aquela cena de novela, quando, na verdade, é totalmente o inverso. É um ato unilateral. E do ofendido. Se o agressor ele vai aceitar aquele perdão, e às vezes você olha, eu te perdoo. A pessoa pode ver, você perdoa do que eu não fiz nada de mal para você. Aí você vai ficar com mais raiva ainda, não foi? E nem isso você conseguiu entender. Você não precisa chamar o ofensor e dizer. Não. Você só muda o seu modo de pensar, ora, parará, vira um outro tipo de energia. Né? E também não significa que você não possa sentir e talvez tire do outro a culpa. Aquela dor que você sentiu, porque óbvio que se aconteceu uma situação que te gerou isso. Primeiro que a gente normalmente só passa isso com pessoas próximas, sim ou não? Não, mas tem que ter uma proximidade física. Vocês tem como perdoar alguém que vocês não conhecem? Não, Não. Pessoas próximas fisicamente, que eu tô falando, não próximo. Por exemplo, o Kim Wan-win lá da Coreia do Norte, você vai perdoar ele, você nem conhece, mas ele existe, não existe? É questão daqui que tinha proximidade afetiva. Afetiva, ou proximidade física, ou proximidade, algum tipo de relacionamento. Profissional, você pode não ter nada, muitas vezes um colega de trabalho que é uma pessoa muito ruim, que te sacaneia, que rouba o seu trabalho, que faz não sei o quê, né? Você pode ter isso também, pode? Lógico, muita coisa. De trabalho, ambiente de trabalho, se vê muito isso de uma maneira muito explícita. Sim. Eu me lembro de pessoas que esperaram 4 anos para passar rasteiro. E ele falou para mim. Tem pessoas que passam uma vida. Eu queria fazer o seguinte comentário. É importante a gente saber separar. Existe uma linha muito tênue entre o perdão e a negação. Alguém te faz alguma coisa e às vezes você pensa que perdoa. Muitas vezes você só está negando aquilo que te fizeram. Não. É como se fosse abafando. Porque não compreendeu o perdão. É outro sentimento, Porque não compreendeu o significado de perdão. Por isso que não pode perdoar assim de boca. Nem se dá conta que não sabe qual é o significado do perdão. Isso. Essa é a mente humana. Aí entra a questão da reforma íntima, de você se conhecer, reconhecer seus comportamentos, que aí você vai enxergar o outro tão frágil quanto você. Quando você se coloca na posição do outro, que é isso que eu falo sobre compaixão. Quando eu falo sobre a negação, é um método de defesa da mente humana. E quando você nega alguma coisa que te fizeram de mal, você se protege. E aí, às vezes, pode ser confundido que você perdoou o outro. Mas você não chegou nesse íntimo
Mas você não pode nunca negar. Você tem que estar de frente do algoz e saber. Esse é o meu algoz. Eu só não estou mais odiando e querendo matar ele. Estou vendo ele como um pobre coitado, numa existência fraquíssima, coitado, que deve ter tido muitas desilusões na vida por conta de ser uma pessoa desajustada emocionalmente. Então, eu não vejo como um criminoso, uma pessoa é má porque é má. Não, é uma pessoa desajustada totalmente, entendeu? Então, se eu passei uma experiência dessa, é porque foi bom para mim ver uma coisa tão profunda ser superada, que eu não sei se foi só de uma vida, né? Se já, né, nós mulheres já passamos por muitos problemas, então, sim, talvez sejam coisas que, para mim, foi assim, emocionante para mim, né? Então, não é uma coisa... Agora, como que Jesus dá esse roteiro? Né? Porque aí, vamos dizer assim, como é que ele dá o roteiro para a gente praticar o perdão, né? Claro que é a prática, né? Ele deu a prática. Mas como que ele fala isso? A depuração do nosso coração. Aí você fala assim, como assim? Eu só vou perdoar, sair dessa discussão da negação, qualquer outra coisa, do conceito de perdão, quando eu estiver depurando o meu coração. E como é que eu vou depurar o meu coração? Amando. Então, a prática do cristianismo é a única forma da gente chegar nesse perdão. Esse perdão verdadeiro, esse perdão real, esse perdão porque é a depuração interna. Eu acho que não esperar no outro. Nada. Quando você perdoa, você ama. Você só ama quando você perdoa. Porque quando você perdoa, você tira o sentimento de ódio. O que fica é compaixão. A compaixão é amor, entendeu? Isso é que é caminhar com Jesus. Porque você tirou o ódio daquilo, tirou a sujeira que encobria seu coração. O amor, E eu acho que Jesus deixou para nós esse final, assim, que o Humberto de Campos trouxe, assim, maravilhoso, que quando a gente pregou a ele na cruz, lá daquele jeito, né? Piano, coisa no coração, fazendo todos aqueles desastres. Ele dizer ao Pai, pedir ao Pai, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele pedir a Deus por nós, morrendo pelas nossas mãos. Então, eu achei ali a prova de um extremo desligamento de tudo que seja um egoísmo em termos de vida, de posição, de qualquer coisa. Ele rogar ao Pai, porque ele já tinha nos perdoado, mas ele pedia a Deus por nós. Como quem diz assim, a gente sabe o que esse pessoal... Ele já sabia, ele foi né? Ele viveu como é que chama? A evolução humana. Então, ele sabe, mesmo que seja no planeta dele lá, ele veio também, devagarzinho, a caminho da luz, como nós. Mas como todos nós viemos da luz e estamos voltando para ela, então a luz é em nós. Todas as vibrações positivas, tudo que a gente precisa em termos da verdade espiritual está já em nós. E a gente só está descobrindo. Cada encarnação a gente bota alguma coisa para fora, e isso vai acontecendo porque a gente vai melhorando a nós mesmos, não é melhorando ninguém. Não é porque quando eu reencarno, convivo com aquelas pessoas, e aí eu é que melhoro aquelas pessoas, não. É uma troca. Todos nós trocamos uns com os outros, por isso que a gente só vive em bando. Quando alguém se isola em algum buraco, ali, né, não vai dar em nada. Né? A pessoa se esgota. Com quem você vai trocar? Né? Seja o mal ou o bem, você tem que trocar com alguém. Então, quando ele pede por nós, eu achei isso assim, tão grandioso, sabe? Tão grandioso. Como vai alguém num lugar lá e perdoa o assassino do filho, sabe? E diz assim, olha, me dá esse garoto aí para eu levar para casa para criar, que eu vou consertar ele. Essa fala era para nós. Para nós, era exemplo. Humberto de... É como quem diz assim, ó, se eu estou fazendo isso, façam pelo menos um pedacinho. Humberto de Campos faz uma descrição, né, do que aconteceu. Genial. Depois sob lê o ponto de vista... maravilhoso. Não, mas não é aqui no Boa Nova. Não, Estou tentando lembrar se é no instante da vida, mas
ou se é, já vou lembrar. Ele faz uma descrição de como que Cristo, na cruz, e o plano espiritual que foi acontecendo. Né? Então, naquele momento em que ele estava sendo, então, anjos, né, espíritos de elevada, começaram a cantar, entoar cânticos de louvor e música. E aí, outros espíritos foram anotando o nome de todo mundo que estava ali, ó, fazendo. Ele vai descrevendo. Fulano está pegando a lança, Cicrano está cuspindo na cruz, outro está pegando chicletes e colando, fazendo inventário. Nós, ó. E ele vai descrevendo toda essa passagem. Não, Jesus lá. E Jesus ali, cuidando da mãe que estava. Com Judas, pedindo apoio. E essa que eu ia. Aí, ali, ele cuidando da mãe, dando João, entregando João, cuida, né? Cuida da minha mãe, né? E mãe cuida do menino aí, que ele tem futuro ainda. Acho que vai escrever uns 2, pelo menos um Evangelho e um Apocalipse. Então, e aí ele vai fazendo e tal, não sei o quê. Nisso vem um anjo correndo, né? E chega perto de Jesus a escutar-lhe o peito. Essa é a palavra. E cochicha no ouvido de Jesus. E aí Jesus dá uma ordem em que ele sai correndo, aquele anjo. Judas, que acabara de suicidar-se. Vai em socorro. E ele manda crucificado e salvar Judas. E socorrer Judas que tinha suicidado. Isso é o perdão. E se a gente não perdoa e ama, como Jesus, é o que nós vamos ter que nos moldar. Porque Jesus é o molde, porque nós somos a massinha, a Play-Doh, né? A gente vai colocando ali no molde para chegar naquele jeito. Então, esse é um nível que a gente ainda não está apto. Mas como é que é? O treino. É o treino, a gente não pode perder tempo. O tempo urge, a gente tem que correr. Vou aprender a perdoar. Não. Você tem que aprender a se reformar. Você tem que aprender a amar. Você tem que aprender a entender e ser mais... É isso que Jesus falou. Mas se você tiver alguém que você odeia, procure perdoar para você ver o depura o seu coração. É isso que ele falou. Porque senão a gente fica querendo aprender a ser bom. Mas para a gente aprender a ser, porque a bondade já está em nós, a gente não vai pegar nada do lado de fora. Então, mas quando eu tiro o mal de mim, a bondade vem espontaneamente. Por isso que é fácil. Mas aí a gente tem que ir à luta mesmo. Começar a avaliar, se ver as coisas que você se confronta, que aquilo você não fica bem. Né? Então, eu tenho que ficar bem porque o outro é por ele mesmo, eu não vou mudar ele. Isso é na família, é no trabalho, em todo lugar que você estiver. Qualquer coisa já é um motivo para a gente aplicar a tal da reforma íntima. É que a gente só pensa assim, que o aprender a amar é amar. Amando, eu vou aprender amando. Sim, mas amando é assim. É rapando a sujeira de cima do amor que ele vai vir. Mas enquanto tiverem as dores, os traumas, as raivas, as competições, tudo em cima, você não descobre o amor. Mas quando você vai tirando uma pedrinha daqui, outra pedrinha dali. Por isso que eu acho assim, o espiritismo uma escola de vida, né? Quando eu vejo essas crianças desde pequenas, aí eu disse, meu Deus, que esses pais continuem empurrando esses meninos dentro do centro para eles gostarem, feito Raíssa, né? Giza tinha 2 filhas, uma ficou, né? Já é professora e sempre foi assim, voltada. E porque a gente não fica, não é porque a gente é espírita que a gente é perfeito. Isso é que é o legal. Mas cada um sabe onde aperta não é? O calcanhar, né? Como é que diz? O calo, onde o calo aperta, e aí você vê assim, bicho, pensei agora em tal fulano, assim, ou então aquele episódio que me aconteceu no trabalho, e daí? Foi até bom, porque agora eu estou fazendo isso e aquilo, puxa, e fulano, que foi responsável por aquela coisa toda, como é que está fulano? Aí você começa a orar por fulano sem nem saber onde ele está. Poxa, fulano, que você tenha dali para frente conseguido, né, superar seus problemas e não ter criado, né, mais falta de amizade nos lugares que você foi trabalhar, essas coisas assim. Então, isso é o desligamento. E aí você se ilumina e ainda ilumina o outro
que você não sabe como está e também não interessa, mas só de você também doar-se àquela pessoa que lhe causou tanto problema, Ave Maria, é uma maravilha. Então, acho que depois que você atende o primeiro perdão, os outros, minha filha, é assim, ó, de carreirinha. Porque o bem-estar é muito grande. Eu digo isso assim, num câncer, né? Não numa quebrinha financeira, eu digo um câncer. Então, você viveu a vida toda sentindo aquele câncer, vai, né? Quando vê, movimenta ali. E aí, de repente, você vai... tanto que eu digo assim, não foi de repente. Eu sempre quis assim, eu não quero mais sentir isso. Porque sentir assim, raiva, sentir agonia de alguém é horrível, é horrível. Eu não quero sentir mais isso, né? Mas foi bom, eu acho, a distância que eu fiquei, né? Pela mídia, sabe? Ainda mais que era uma pessoa da minha família, então eu não tinha como fugir daquilo, adorei isso, porque fui, mas eu acho que até a pessoa mesmo sentiu a distância que eu fiquei, né? Porque eu sempre fui muito amorosa, mas sentiu assim que eu me distanciei de tudo, né? Assim, de dar parabéns, dessas coisas assim que a família... Mas ninguém na família percebe, engraçado, né? Que coisa. Mas aí eu disse, não, isso é uma coisa que é comigo mesmo, eu tenho que superar isso. E comecei a pedir aos espíritos, eu não quero viver com isso. Mas isso desde muitos anos, né? Eu vinha pedindo aos espíritos. Mas aí eu fui ver, quando eu consegui, que era uma falta mesmo de, vamos dizer assim, de um equilíbrio melhor emocional, ou de até um crescimento emocional maior, para poder... tanto que eu acho que conviver com a dor das pessoas, para mim, foi assim... É o único caminho. É o único caminho, é quando você enxerga a sua dor nas pessoas. E você quer que as pessoas melhorem. E aí termina você também entrando de paciente. E é ótimo, né? Por isso que é muito bom. Muito bom como é que a gente pratica o amor? Amando. Amando. E como é que a gente ama as pessoas? Praticando a caridade, fazendo o bem, ajudando, né? Não julgando logo, né? Não A gente julgando. é muito... Aliás, é o que está escrito desde o primeiro. A primeira revelação foi só para dizer isso. É só para dizer isso. Caçamos a primeira revelação, né? Quantas vezes eu já falei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só se ama a Deus, a proporção do quanto a gente ama a Deus é o quanto a gente ama o próximo. Também Deus vinculou umas coisas, Jesus botou um vínculo assim terríveis, né? E aí, olha, você quer amar a Deus? Haja no próximo. É por isso que a gente fica brigando com Deus. Por que você não conserta? Por que você não me dá? Você já vinculou seu coração para que quando a gente começar a querer botar o dedão, olhe para você. A gente, peraí, deixa eu olhar a minha parte. olhar. Porque isso muda tudo. Porque nos coloca na posição não mais de vítima, mas de agressor, nos coloca... Isso que é Jesus. Jesus é genial, né? Porque ele... não era todo aquele, né? E ele faz essa proporção, porque a gente continua sempre para quem eu tenho que fazer caridade, quem é meu próximo, sempre nos colocando na posição de quem vai fazer a caridade, de quem vai dar o perdão, né? E ele nos coloca na posição, você também não precisa, não? Né? E ele que diz isso, né? E a gente reza isso. Me perdoa na proporção do que eu perdoo o meu próximo. Não é isso a oração dominical? Assim como eu perdoo meus irmãos. Me perdoa assim como eu perdoo. Se for perdoar como a gente perdoa, a gente tá. Eu não, eu já estou fora dela. Graças a Deus. É a prática de não... E aí, depois disso, nada mais e depois que você se livra e perdoa uma coisa muito profunda, as outras rasas, Ave Maria, é muito mais fácil. Daí que faz um pouco mais sentido quando a gente vê Paulo de Tarso falando, pode fazer o que quiser comigo, porque já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Então, dentro desse Cristo que vive em mim,
eu já sei que isso aqui é tudo passageiro e a gente vai adiante, tá tudo certo. Isso não significa que ele não sentia dor, não sentia aflição, não estava passando por dificuldades, não chorou, né? Próxima palestra eu vou fazer a carta ao Timóteo. A segunda, não a primeira. A segunda. Vou marcar logo. Eu vou fazer todas as cartas. Hã?